Olá, como vocês estão? Espero que bem. Eu quero cumprimentar vocês hoje, quero saudar vocês hoje, aqui usando a minha Bíblia Almeida Corrigida Fiel, com a saudação que o apóstolo e profeta João escreveu em sua segunda epístola, no versículo 3. Graça seja convosco, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, em verdade e amor. Amém? É o meu sincero desejo para você. Que a graça, a misericórdia, a paz, o amor de Deus sejam com todos vocês. Hoje nós vamos estudar um tema menor, ele tem apenas 13 perguntas e respostas, é o tema de número 160, e ele fala sobre ordem e organização. E antes de nós iniciarmos essas perguntas e respostas, eu convido a vocês que se ajoelhem juntamente comigo em atitude de reverência, e nós iremos agora falar com o Senhor. Pai Santo, Deus amado, Criador e mantenedor dos céus, da terra, do mar, de tudo que neles há e das nossas vidas, louvado e engrandecido seja o teu santo e glorioso nome, o nome de seu Filho unigênito, nosso Senhor e Salvador Jesus. Te agradecemos pela oportunidade de estudar mais uma vez a tua palavra com os nossos irmãos e irmãs, amigos e amigas, através deste vídeo, Senhor. E pedimos que nesta ocasião o Senhor nos abençoe mais uma vez, como tem nos abençoado até aqui, abrindo o nosso entendimento, renovando a nossa mente, transformando a nossa vida por meio da renovação do entendimento, como diz em Romanos 12, verso 1, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Nos ajude a compreender este assunto da ordem e organização, e nos guie, Senhor, conforme toda a sua vontade. É o que nós te pedimos agradecidos, no doce e precioso nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, né? Essa imagem é bem sugestiva, né? Mostrando aí as barraquinhas todas organizadas, as árvores também na sua organização, enfileiradas. A ordem aí também até no céu, né? As estrelas, cada uma na sua posição que Deus colocou. Foi a melhor imagem que eu consegui para ilustrar a ordem e a organização. E vamos então para a pergunta número 1. De que é Deus autor? Vamos ver a resposta. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. 1 Coríntios 14, 33. Ver 1 Coríntios 11, verso 16. É importante nós analisarmos e entendermos que quando o apóstolo Paulo escreveu isso daqui, qual que era essa todas as igrejas dos santos a qual ele se referia? Ele se referia a grupos de pessoas, porque igrejas são pessoas, né? Grupos de pessoas que se reuniam como igrejas. E nós sabemos que no início a igreja apostólica, a igreja primitiva, ela se reunia nos lares, de casa em casa. Eu vou colocar aí na tela um rodapé com todos os textos que falam sobre isso, onde a igreja ela se reunia nas casas, né? O nosso próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 18, verso 20, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou no meio dele. Ele não especificou o lugar, né? E para a samaritana ele disse, lá no capítulo 4 de João, que os samaritanos acreditavam que era naquele monte que eles deveriam adorar. Os judeus acreditavam que era em Jerusalém. Mas Jesus disse para aquela mulher: mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Então, isso transcende, isso é infinitamente superior a uma reunião
geográfica, em qualquer lugar que seja, em Jerusalém ou no monte. Muitas pessoas ainda vão aos montes hoje, né? Eu não estou dizendo que não devam ir, mas é importante saber o que significa adorar em espírito e em verdade, né? Uma adoração adorando de forma correta, adorando corretamente quem deve ser adorado, que é o Pai e o Filho, né? Conforme Apocalipse 5:13 e várias outras passagens da Bíblia. Apenas o Pai e o Filho devem ser adorados, somente eles são dignos de toda honra, todo louvor e toda adoração. Então é importante que se saiba quem deve ser adorado, né? Mas, fechado esse parêntese, né, fomos até um pouco além da pergunta proposta, mas é importante esclarecer essas questões para entendermos que igreja aí o apóstolo Paulo estava falando. Vamos para a pergunta 2. Por que deu Paulo instruções a Timóteo quanto aos deveres e requisitos dos bispos e diáconos? A resposta então diz: escrevo-te estas coisas para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo 3, 14 e 15. Então, todo local, né, que foi proposto para se reunir, para a igreja se reunir, né, a casa de Deus, é necessário que se saiba como se proceder nesses locais, né? Com reverência, em organização, ordem e tudo mais. Pergunta 3. Como deve ser feito tudo quanto pertence a Deus? Faça-se tudo decentemente e com ordem. 1 Coríntios 14, verso 40. A ordem é a primeira lei do céu, conforme esse autor aí, né, Milton. Nas Escrituras, os cristãos são comparados a soldados e seu serviço ao de um guerreiro ou de um conquistador, que sai para vencer. 2 Timóteo 2, 3 e 4, 1 Timóteo 1, 18 e Apocalipse 6, 2. Como a ordem, a organização, a direção e a disciplina são necessárias em um exército, assim o são também na igreja. As armas empregadas e o objetivo perseguido diferem em cada caso. Romanos 13, 4, 2 Coríntios 10, 3 e 4. Mas a necessidade de ordem e organização é a mesma em ambos. Então, esse texto de 1 Coríntios 14, 40, né, faça-se tudo decentemente e com ordem, é um texto muito importante que nos ajuda a entender que em muitos desses locais onde as pessoas supostamente estão se reunindo para adorar a Deus, e aí vem a pergunta: que Deus eles estão adorando? Impera a confusão, impera a irreverência, impera a falta de decência, impera a desordem, né? Pessoas ficam rodando, ficam pulando, ficam se jogando no chão. Isso é decência e ordem? Não existia esse tipo de comportamento na igreja primitiva. Quando as pessoas caíam no chão, era porque elas estavam possessas. E após serem libertas, elas se erguiam do chão. E não existia coisas como gritaria, uivos e a bagunça que hoje se vê, essa grande Babilônia do mundo religioso, né? Vamos para a pergunta 4. Que é essencial aos soldados na guerra? Todos estes homens de guerra, postos em ordem de batalha com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo Israel. 1 Crônicas 12, 38. Então nós vemos aqui que o essencial aos soldados numa guerra é se colocarem em ordem de batalha. Eles precisam estar em ordem, né? Existe toda uma estratégia, toda uma tática, todo um posicionamento adequado para a ordem de batalha. Pergunta número 5. Que instruções deu Jetro, sogro de Moisés, a seu genro, a fim de que a carga de julgar a Israel e cuidar de todos os seus casos não pesasse inteiramente sobre ele? Vamos ver qual foi o conselho de Jetro. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que odeiem a avareza, e põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10.
para que julguem este povo em todo tempo, e seja que todo negócio grave tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles o julguem. Assim, a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Êxodo 18, 21 e 22. Então, este foi o sábio conselho, de Jetro a Moisés, e ele o seguiu. Pergunta 6. Quantos apóstolos ordenou Cristo a princípio para pregarem o Evangelho? E ordenou, em outra versão, 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Marcos 3, verso 14. Pergunta 7. Quantos designou ele mais tarde para essa obra? E depois disso designou o Senhor ainda outros 70, e mandou-os adiante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Lucas 10, verso 1. Então nós vemos aqui que Jesus primeiro ele instituiu 12 apóstolos, depois ele nomeou 70 discípulos aí para essa missão de ir de 2 em 2 e pregar. Isso mostra que ele era organizado, ele seguia uma determinada ordem, uma determinada metodologia. Pergunta 8. Havendo-se multiplicado o número dos discípulos, que instruções deram os apóstolos aos crentes a fim de que ninguém fosse negligenciado no ministério cotidiano das necessidades temporais? Vamos ver a resposta. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 6, versículo 3. Nota, os homens assim escolhidos foram chamados diáconos. A lição a ser tirada daí é que os dirigentes e o povo se deviam unir na deliberação e provimento quanto à necessária organização e serviço da igreja, segundo seu desenvolvimento e necessidades. Esta cooperação é novamente mostrada nas palavras de Paulo: mandarei os que por cartas aprovardes. 1 Coríntios 16, 3. Ver também Atos 15, verso 22. Então a igreja ela foi organizada de forma muito sábia e de forma muito ponderada, escolhendo não qualquer um, mas homens cheios do Espírito Santo. Pergunta 9. Que instrução mediante o Espírito veio aos profetas e doutores que trabalhavam no ministério em Antioquia? Vamos ver. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 2 e 3. Então nós vemos aqui, quando disse o Espírito Santo, aqui uma referência ao próprio Cristo, porque o Espírito Santo aqui, se nós pegarmos, por exemplo, Atos 16, 6 e 7, vamos ver que o Espírito Santo é chamado também de Espírito de Jesus. Em Gálatas 4, verso 6, é dito que, porque somos filhos, o Pai enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. Se nós pegarmos também João 20, verso 22, veremos que Jesus soprou o Espírito Santo sobre os seus discípulos. O Espírito Santo saiu do sopro de Jesus. Então aqui, quando diz que o Espírito Santo separou, é uma referência direta à onipresença do próprio Cristo, que estava ali com os discípulos, com a igreja primitiva, organizando a igreja, guiando a igreja conforme a sua vontade, a vontade de Jesus. Então nós vemos aqui que Barnabé e Paulo, eles foram separados para a obra que foram chamados por Jesus, por meio de seu Espírito, E houve aqui, nós percebemos que houve jejum e oração. E depois imposição de mãos para essa missão. Então não foi feito de qualquer maneira. Houve ali, primeiro, um preparo, negação do eu. O que é o jejum? É a negação do eu. Submetendo inteiramente as decisões a Cristo por meio de seu Espírito. De sua onipresença, de seu poder, sua direção, de suas palavras, E após jejum e oração, foi entendido que foi escolhido por Cristo Barnabé e Paulo. Então eles foram ordenados com imposição de mãos e depois despedidos para empreender a missão
a missão confiada a eles. Pergunta 10. Qual é um dos dons que Deus pôs na igreja? Vamos ver qual é um desses dons. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. 1 Coríntios 12, 28. A palavra aqui traduzida governos implica a obra ou cargo de orientar, pilotar, dirigir. Dirigir a igreja, né? Então nós vemos aqui que a igreja primitiva ela foi organizada dessa forma. Né? Ela foi organizada dessa forma. Muitos acreditam aí que isso deve vigorar ainda hoje, que deve ter apóstolos hoje em dia, mas isso daí é um engano, né? Tremendo. Muitos aí estão se dizendo apóstolos, mas não são, né? Eles mentem, como fala lá em Apocalipse. Vamos para a pergunta 11. Que instruções deu o apóstolo Paulo a Tito quanto à direção dos negócios de cada igreja local? Por esta causa te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Tito 1, verso 5. Nós vemos aqui que cada igreja local tinha os seus presbíteros instituídos, né? Pergunta 12 e penúltima. Que instruções deu ele aos membros da igreja quanto às suas relações para com as pessoas assim designadas? Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Hebreus 13, verso 17. Ver 1 Pedro 5, 5 e Marcos 10, 42 a 45. Então, o que nós podemos entender disso daqui? A obediência aos presbíteros, aos pastores, ela é algo que deve acontecer. Mas acima da obediência aos pastores e aos presbíteros, está a obediência ao sumo pastor, que é Cristo. E se nós levarmos em consideração esse texto e o seu contexto imediato, que era a igreja primitiva, e vermos o quanta coisa foi depois sendo corrompida e sendo modificada na igreja, nós vemos que hoje é quase que impossível obedecer aos pastores das atuais denominações religiosas. Porque eles estão tão distantes do que deveriam obedecer, que hoje é praticamente impossível obedecer 100% ao que eles dizem. É certo que existe uma questão de conhecimento, né, até onde Deus concede a certas pessoas o conhecimento, eles devem seguir esse conhecimento e essa hierarquia, mas o fato é que quando chega a nós um determinado conhecimento da palavra de Deus e que esses pastores, esses presbíteros, esses líderes não estão seguindo, aí deve prevalecer aquela frase, né, de Paulo: antes importa obedecer a Deus que aos homens. Não me recordo exatamente se foi Paulo ou Pedro. O fato é que é uma ordenança que sobrepuja essa daqui, né? Obedecer antes a Deus do que aos homens. Porque se nós levarmos em consideração isso daqui ao pé da letra, obedecer aos vossos pastores, deveríamos obedecer a tudo que eles dizem. E não é por aí, né? Se eles estão dizendo algo que não é um assim diz o Senhor, é meramente um assim diz o pastor, não devemos de forma alguma obedecer, né? Pelo contrário, devemos desobedecer. Pergunta 13 e última. Que instruções e advertências são dadas aos pastores? Então, agora aqui, são palavras fortes aqui para os pastores, né? Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, verso 1 a 3. Né? Então aqui nós vemos que
Existem admoestações, exortações, advertências também aos pastores na Bíblia, né? Eles não devem guiar o rebanho como se o rebanho fosse deles. E é o que muitos estão fazendo, estão coagindo, estão usando até técnicas de lavagem cerebral, técnicas de programação neurolinguística, técnicas de domínio sobre a mente das pessoas para exercer domínio cruel e despótico sobre elas, e até com torpe ganância, como nós vimos aqui. Muitos estão usando o rebanho para o seu próprio benefício, para o seu próprio ganho, achando que a piedade é fonte de lucro. Mas a piedade, ela não é fonte de lucro, né? Existem várias outras admoestações. Por exemplo, se nós pegarmos aqui a Bíblia e formos para Ezequiel 34, nós vamos ver quantas admoestações, advertências e até mesmo ameaças da parte de Deus são feitas aos pastores que não estão exercendo corretamente a sua liderança nas suas igrejas, né? Ezequiel 34, vocês podem ler depois, mas eu quero ler agora Jeremias, o capítulo é o 25, Jeremias 25, verso 34 a 36, diz assim: Uivai, pastores, e clamai, revolvei-vos na cinza, principais do rebanho, porque já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos e dispersos. Olha que terrível, né? E vós, então, caireis como um vaso precioso. Isso aqui é uma profecia do que vai acontecer com a maioria esmagadora dos pastores. Olha o verso 35. E não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os principais do rebanho. Voz de grito dos pastores e uivos dos principais do rebanho, porque o Senhor está destruindo o pasto deles. Então Deus está destruindo o pasto dos pastores, sabe por quê? Porque eles não estão apacentando o rebanho. E o pasto deles está acabando. Muitos já estão deixando de obedecer a estes homens, porque estão percebendo que quem está guiando-os não é o sumo pastor, não é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles estão sendo guiados pela sua própria ganância, pelas suas próprias vontades não santificadas. E em breve um uivo terrível sairá das bocas destes homens. Vamos para a nota, aqui a nota final do nosso estudo, que diz assim: quanto aos requisitos e deveres dos pastores, ver 1 Timóteo 3, 1 a 3, Tito 1, 6 a 9, Atos 20, 28 a 31 e 1 Pedro 5, 1 a 3. Como Deus considera a rebelião contra a autoridade e direção divinamente designada, temos o exemplo na expulsão de Satanás e seus anjos do céu, e na sorte de Coré, Datã e Abirã. Ver Apocalipse 12, 7 a 9, e Números 16. A unidade e a harmonia que deve existir entre os crentes é descrita em São João 13, 34 e 35, 17, 20 a 23 e Efésios 4, 1 a 6. O mal de buscar posições na igreja é mostrado em São Marcos 10, 35 a 45 e São Lucas 14, 7 a 11. E da tirania eclesiástica em Daniel 7, 25, 8, 24 e 25, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 e São João 16, 3. E também Ezequiel 34, né, que não colocaram aqui no livro, mas eu indiquei para vocês. E outras passagens também. A direção a ser seguida para com os membros ofensores e em casos em que surgem desinteligências é indicada em São Mateus 18, 15 e 18, 5, 23 e 24, Gálatas 6, verso 1, 1 Timóteo 5, 19 e 20, Tito 3, 10 e 11 e 1 Coríntios 5 e Atos 15. É o livro guia tanto em doutrina como em questão de disciplina, deve ser a Bíblia. Isaías 8, 20 e 2 Timóteo 3, 16 e 17 e 4, 1 e 2.
Tá bom? Então a Bíblia é o nosso livro guia. Se nós percebermos que algo que Deus está falando conosco na sua palavra não está sendo falado pelos pastores e pelos dirigentes religiosos, nós devemos ficar com a Bíblia, com assim diz o Senhor, e não com assim diz o pastor. Amém? Que o Senhor abençoe você, que você tome sábias decisões com relação a esses aspectos que foram colocados aqui, e que tenhamos, acima de qualquer homem, de qualquer ser humano, o pastor do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e não me faltará, né? O texto fala, nada me faltará, mas a tradução mais correta e ele não me faltará. Esse pastor nunca vai nos faltar. Pastores humanos podem nos faltar, podem nos decepcionar, podem até nos perseguir, nos caluniar, mas o verdadeiro pastor, ele não nos faltará. Que Deus abençoe a todos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco e até o nosso próximo estudo, se assim Deus nos permitir. Tchau.